graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e esteja sobre todos nós, porque dela todos somos carentes dessa graça e dessa misericórdia. Seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais, onde oramos por você, por sua família, por seus familiares, de cada membro da igreja. Nós agradecemos a Deus essa oportunidade de estarmos aqui meditando em sua santa palavra e queremos também retomar o nosso tema que já estávamos aqui no nosso canal analisando sobre o Evangelho Eficaz. Tivemos uma interrupção devido à reforma protestante e invertemos agora, vamos falar sobre a volta de Cristo, o milênio, as últimas coisas, a escatologia, aos domingos. Né? E na quarta-feira vamos continuar estudando temas importantes da Bíblia e estamos analisando o Evangelho como o Evangelho eficaz. E hoje queremos pensar no novo nascimento como a única regra da paz no Evangelho eficaz. O Evangelho é eficaz para a salvação, para a redenção, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é eficaz para produzir a paz. Todo ser humano precisa da paz, até deseja a paz. Porém, em Isaías 59, Deus falou através do seu profeta, né? Uma radiografia, existem algumas radiografias interessantes ali no livro do profeta Isaías. No primeiro capítulo, há uma radiografia da natureza humana muito desanimadora. Deus olhou e disse que o ser humano, da cabeça aos pés, estava enfermo. Enfermo com o pior tipo de vírus ou a pior doença que possa existir. É o pecado, a natureza do pecado, a natureza pecaminosa. Por isso que também em Isaías, Deus falou através do seu profeta, capítulo 59, versículo 8, olhando para a humanidade a partir do seu próprio povo, Deus disse: o caminho da paz eles não conhecem o caminho da paz, não conhecem o caminho da justiça, não conhecem. Por isso vivemos num mundo cheio de injustiça, porque Romanos, capítulo 5, versículo 12, disse que o pecado entrou no mundo por um homem e passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos 3, 23 também faz a mesma declaração. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ou, em outra versão, carecem dessa graça de Deus. Por isso que nós sempre abrimos aqui os nossos vídeos para reflexão na palavra de Deus, nesse Evangelho eficaz, afirmando de que necessitamos dessa graça e da misericórdia de Deus. Então, o ser humano quer a paz, precisa da paz, mas não sabe produzir paz. É muito bom para produzir guerras, mas não sabe produzir paz. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver por que o novo nascimento é a única regra para uma vida de paz. Ok? E nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 15 e versículo 16. Diz assim: em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. As práticas religiosas, as regras religiosas em Cristo não têm valor algum. Aqui está citando circuncisão e incircuncisão, mas você pode contextualizar e dizer: em Cristo, todos os rituais de todas as religiões não têm valor algum para a nossa redenção, para vivermos em paz, principalmente, sobretudo, em paz com Deus. Não tem valor algum. Não é a prática da religiosidade. Mas, diz assim, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. O que é que tem valor? Ser uma nova criatura.
Então, por isso que estamos afirmando, a partir do texto bíblico, que o novo nascimento é a única regra da paz. Nascer de novo. É isso que tem valor para Deus. E continua o versículo 16 de Gálatas 6. E a todos os que andarem conforme esta regra, que regra? As regras da religião, da religiosidade, os rituais? Não. Ser uma nova criatura, que está aqui no versículo 15. Acabamos de ler. Todos que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, sobre o povo de Deus, em todo tempo, em todos os lugares, paz e misericórdia, os que andarem conforme esta regra. Que regra? O novo nascimento. Por que o novo nascimento é a única regra para viver em paz? Para que possamos viver em paz. Porque quando nascemos de novo, é o Espírito Santo de Deus quem opera em nós esse novo nascimento, que nos regenera, faz com que cada um seja uma nova criatura e criação. Isso acontece no momento em que a pessoa ouve esse chamado do Evangelho eficaz e crê nele, crê em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, e a ele se entrega. Então o Espírito Santo opera a regeneração, o novo nascimento. E aí a pessoa, pelo novo nascimento, passa a viver com Deus numa nova posição. Agora não é mais aquele pecador afastado de Deus, como dissemos no início, que está escrito lá em Romanos 3, 23. Todos pecaram e afastados, separados estão da graça, da glória de Deus. Quando há o novo nascimento, a pessoa ela passa a viver numa nova posição diante de Deus e numa nova condição diante de Deus. Nova posição, agora uma posição de liberto daquela separação, daquela condenação do pecado, porque viver separado de Deus é viver debaixo de uma condenação. Condenação eterna que atinge a existência humana, tanto aqui como por toda a eternidade após a morte. Mas quando o ser humano ouve o chamado da graça de Deus pelo Evangelho eficaz e crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, essa pessoa é regenerada e ela é liberta dessa condição. E ela é posta numa nova posição diante de Deus. Agora, a posição não é mais de condenado, de separado, mas de justificado diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas por meio dele, através dele, por ele, nós podemos ser justificados do nosso pecado, daquela condenação, da dívida que tínhamos pelo pecado. E aí somos tornados justos, declarados justos, não tornados no sentido de que somos transformados em pessoas justas. Não, nós somos declarados justos por Deus, que nos declaram justos por causa da justiça de Cristo, em quem cremos como nosso Redentor, como nosso Salvador. Então passamos a viver libertos, justificados diante de Deus. Sem essa justificação não há paz com Deus. E se não há paz com Deus, continuamos separados dele, não há como viver em paz com os nossos semelhantes, Então, por isso que Jesus morreu ali na cruz de braços abertos, porque a cruz, na vertical, ela une o homem a Deus. O homem é reconciliado com Deus, e quando falamos homem, estamos falando genericamente de humanidade, o ser humano. Então, na vertical, ela une o ser humano a Deus.
e na horizontal, os braços abertos de Jesus, veio quebrar todas as paredes de inimizade, de separação, diz a Bíblia, e unir uns aos outros, mas só pelo novo nascimento. Temos que passar pelo novo nascimento. Quem recebe Jesus como Senhor e Salvador, crendo nele apenas, então esse passa pela regeneração, nasce de novo e assume uma nova posição diante de Deus. Também, aqueles que passam pelo novo nascimento, como Nicodemos ouviu de Jesus em João, Evangelho, capítulo 3, o homem extremamente religioso, zeloso pela lei de Deus, pelos 10 mandamentos, ele teve dúvida quanto à vida eterna, à salvação. Quantas pessoas estão apegadas a tradições religiosas, achando que não podem sequer imaginar em mudar de posicionamento, abrir a mente e o coração para ouvir o Evangelho, porque pensam que vão trair os seus ancestrais, os seus avós, a tradição da família. Não, eu não posso. Mas Nicodemos, ele tinha dúvida, como muitos, a maioria tem, mas às vezes esconde isso. E fica com aquela angústia de alma, e vive na angústia de alma. A sua religião, porque nenhuma delas, não é ofendendo nenhuma religião, mas nenhuma religião consegue responder à ansiedade da alma humana, o desejo da alma humana por salvação. Então, Nicodemos foi a Jesus e Nicodemos perguntou a Jesus a respeito da vida eterna. Jesus não disse a Nicodemos que ele deveria cumprir todos os rituais, os preceitos da sua religião, uma boa religião, ótima religião. Mas Jesus não disse, olha, seja um bom religioso, faça o bem, seja honesto. Tudo isso Nicodemos já era, ele era mestre de religião em Israel. Mas Jesus disse para ele, o que disse para mim, o que disse para você e o que ele diz e disse para toda a humanidade. Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário a vocês, humanidade, nascer de novo. Precisa nascer de novo, passar pelo novo nascimento para viver numa outra posição, assumir outra posição diante de Deus, de liberto, e viver também numa nova condição. Pelo novo nascimento, o ser humano passa a viver numa nova condição, a condição de filhos. Deixa de ser apenas criatura de Deus para se tornar filho de Deus. Nasceu de novo, obra feita pelo próprio Deus através do seu Santo Espírito, que nos regenera. Então essa pessoa nasce de novo nos braços de Deus, nasce em Deus, nasce para Deus. Então é adotado como filho de Deus, um filho adotivo de Deus. E a Bíblia vai mais longe dizendo que passa a ser co-herdeiro com Cristo de toda a herança espiritual, toda a bênção da salvação, toda a glória da salvação. Aquele que nasce de novo por obra do Espírito Santo, então passa a ser filho de Deus e co-herdeiro com Cristo. Que condição maravilhosa nós podemos e devemos ter em Cristo. E aí, nessa nova condição, justificados por Deus, né? Nova posição de libertos daquela condenação, nova condição como filhos regenerados, somos justificados por Deus, agora podemos viver em paz com Deus. Que coisa maravilhosa! E aí vamos viver a vida numa nova relação com Deus. Não aquela relação de criatura, né, olhando para um Deus distante, né, mas nessa relação de filhos, porque temos uma nova condição de filhos. Vamos viver numa relação de filho e pai e viver debaixo da graça de Deus, porque Deus nos trata como a filhos pela sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Passamos a viver numa relação de uma nova aliança, como herdeiros, como filhos de Deus. É essa a relação que vamos viver em paz com Deus. Filhos amados, filhos queridos de Deus, por causa da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia.
uma relação onde somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nessa nova relação, nessa nova condição, nessa nova posição. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e passamos a viver com Deus e para Deus, produzindo para Ele o fruto que Ele espera de nós e servindo a Deus por amor, porque Ele nos amou primeiro, produzindo o fruto de justiça, produzindo o fruto da paz, paz com Deus, paz com os nossos semelhantes. Aqui em Gálatas 5:22, fala desse fruto que aqueles que nasceram de novo, só os que nasceram de novo podem produzir. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Que Deus nos abençoe e que cada um pense: eu vivo em paz com Deus, eu já nasci de novo para viver em paz com Deus, ser justificados pelo sangue de Cristo e para viver em paz com Deus e viver uma vida de paz, de longanimidade, no amor de Cristo. Pense nisso, porque só o novo nascimento é a única regra para vivermos em paz com Deus, com os nossos semelhantes, nesse Evangelho que é tão eficaz. Amém. Um grande abraço e obrigado por ter estado aqui conosco. Até o próximo encontro.